Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, teu podcast favorito e semanal, onde nós contamos com biografias, histórias e testemunhos impactantes, extraindo disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. Eu me chamo Murilo Fontana, seja muito bem-vindo a esse podcast, a esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Ao meu lado, Lucas Alves, e apresenta para nós quem é a nossa convidada de hoje. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a Sara Kotecheski Begiato. A Sara é mãe, esposa e talker na Igreja no Cinema. Ousada, sincera, amável e tem um coração apaixonado pelo serviço. Sara ama a maternidade, a família e a criatividade. Ela é um exemplo de dedicação e está sempre disponível em ajudar, dando ideias criativas para resolver problemas. Sara é aquela cheia de muita alegria, carisma e espontânea. Ela não se esforça para fazer alguém sorrir, é algo voluntário dela. É muito divertida, dona de uma voz inigualável quando o assunto é narrar as histórias de grandes pessoas. Seja bem-vinda ao Bíblia na Sobremesa, Sara Kotecheski Begiato. Uau! Obrigada. Eu fiz uma voz inenarrável porque você falou que minha voz é boa, agora eu vou ter que falar assim durante todo o podcast. Para que as pessoas acreditem no que você disse. Mas isso é verdade, já falei isso pra ela. Ela tem uma comunicação, cara, uma dicção impecável. muito boa, Ela é muito uma boa. fala muito boa. Inclusive o meu vídeo de apresentação que eu uso nas palestras Vinheta, e no meu pod, que eu eu uso falo. no meu Instagram e nas minhas palestras é a Sara que Sou está eu narrando. falando. Uhum. Não, muito bom. E essa Por parte isso da que ele colocou, ela é ótima em narrar grandes histórias como a minha. Só faltou ele exato. falar como a minha. Uhum. E aí, mas onde é que você aprendeu esse dom da comunicação? Assim, Acho foi que Deus me deu. Foi algo aprendido? Você Assim, sempre ou foi aquela Não, eu criança pra assistia frente? muita televisão, né, quando era criança. Daí a gente fica copiando os apresentadores, né? Uhum. Mas eu acho que foi um dom que Deus me deu mesmo. Eu tenho cada vez mais acreditado que o Senhor dá dons diferentes para as pessoas e às vezes o teu dom é falar. Uhum. Sim. Então, tu sabia De que um fato, dos é. maiores medos do mundo, um dos maiores medos da humanidade é falar em público? E eu tenho muito orgulho que eu não tenho esse medo. Eu também. Você também não pra tem, mim, né? não dói nada, Pra sabe? mim também Irmão, não. Eu tinha muito medo. Sério, Mas cara? era um medo de doer, assim. Sério, mano? Moleque! Nossa, me A dava minha um primeira- microfone e um pau que eu Ei. brilhava. Eu também. Eu não fazia o trabalho, eu não estudava pra prova, E apresentava. mas me coloca pra apresentar. Isso, é isso. Eu queria Eu muito- sempre ganhava ponto assim. Eu sempre queria que os trabalhos porque- fossem de falar. Eu era, Exato, eu era um mano. cara inteligente que fazia, entregava lá. Não, Fazia mano. lá. Então, o que que acontecia? Eu sempre fazia com a galera assim, ó. Galera fazia o trabalho, todo mundo com medo de apresentar. Eu me daqui. Me dava a cartolina, eu ia lá Deixa pra que eu frente. resolvo. Não. Cara, apresentava, metia uma gambiarra comunicativa Aham. e ganhava 10. Sem saber o conteúdo Sem- total. Exatamente. Eu acho que eu Esse é meu dom. gostava, eu até conseguia fazer isso, mas depois do ensino médio eu perdi totalmente isso. Sério, Aí desenvolvi, mano, um baita bloqueio. Que Tanto isso? que, mano, aí eu fiz, tipo assim, eu fiz a terapia comportamental, cognitiva comportamental, sem saber que era isso. Ah, O que eu acabei fazendo? Eu entendi que comunicação era muito importante para aquilo que eu queria fazer, porque eu já queria empreender. Então, como é que tu vai empreender, fazer vendas e tudo mais, se você não entende comunicação, tem medo de se expor e outras coisas? Não tem como. Não. Aí eu comecei a fazer isso de maneira, tipo assim, progressiva. Então, eu comecei, cara, a puxar assunto com alguém na rua, a Cara, dar tu outra faz isso galera. Colocou muito bem. situações humilhantes pra... E ele faz Passar isso o muito trauma. bem, mano. É. Tipo, ele tá na academia, ele tá treinando assim, ele vê um cara, ele chega lá e fala: "E aí, amigo, tudo bem?" Que não sei o que, começa a puxar assunto, eu fico olhando pra cara dele e falo: Que isso, Isso cara? eu tenho dificuldade. Sério? Apesar de eu falar muito bem, eu tenho um pouco de vergonha de ser aquela que começa as conversas. Então, Aham. também é um dom de comunicação você a saber fazer network. É, aham. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. De conseguir chegar no estranho e falar, ô, tudo bom? É. Então, hoje isso tornou algo, tipo assim, uma valência minha, algo forte meu. Mas antigamente era, tipo assim, zero. Tanto que o meu natural é ser mais introspectivo. Sim. Pra fazer aquilo de gerar uma conexão assim do nada, é algo de um esforço. Mas hoje surge muito bem. Só que daí eu comecei a fazer isso de maneira progressiva. Tanto que, eu falei assim, beleza, eu tô desenvolvendo isso, a comunicação. Então, o meu boss final é conseguir fazer uma palestra. Irmão, a primeira palestra que eu dei, eu fiquei a palestra inteira com a boca seca. Eu tomei 1 litro de água e mano, a boca estava Nossa, seca. já aconteceu isso De comigo. nervosismo, cara. De nervosismo. Não, Foi cara. Mas muito você difícil, conseguiu? mano. Muito É. difícil. Sim, Conseguiu. consegui, mas foi muito Eu acho que difícil. assim, por mais que a gente não tenha esse problema com se comunicar, quando você vai enfrentar uma plateia grande ou uma Não, plateia fica que você não nervosa. conhece, obviamente você fica nervoso, Fico sabe? nervosa. Só que, cara, Mas é diferente, assim, né? É mano. diferente. Mas eu vou. Eu também vou, mas é assim, ó, você precisa de 10 segundos ali. Exposto, isso. sabe? Você precisa de 10 segundos exposto que aquela pressão já baixa, assim. Eu tenho uma técnica, Sara, que é muito boa, que, por exemplo, sei lá, vamos usar o cinema como referência. No dia que eu sou MC no cinema, eu vou fazer alguma inserção,
eu já me coloco lá na frente e já, tipo, vou trocando energia com a galera para que eu já vá despressurizando, sabe? Então, para mim, o momento do MC, ele não começa na hora que eu pego o microfone, ele começa antes. Então eu já fico lá fora fazendo resenha, aí eu entro no cinema, bato a mão de todo mundo. Então eu já fico me colocando nesse lugar para que quando eu vá pra frente, cara, eu já tô, tipo assim, familiarizado com as pessoas. Já sabe quem tá ali. Exato. Então é diferente quando tu chega no evento e o cara fala assim, vai lá, agora é contigo. Nossa, isso é brabo. Já fiz alguns trabalhos assim, de Isso ter que abrir evento. E aí dá um nervoso. Exato. Mas eu acho que eu tenho... feedback. Sabia que eu acho que eu tenho mais temor, assim, mais nervoso na igreja? É um nervoso de temor. Porque você é muito responsável pelo que você está entregando. Falando, as pessoas na igreja, elas estão muito abertas. Elas vêm muito suscetíveis ao que elas escutarem, elas vão levar para a vida delas. E esse é o problema da religião no Brasil, né? Você vai em qualquer igreja, você escuta cada coisa, as pessoas acreditam naquilo e vivem aquilo. Porque elas estão muito vulneráveis. Tudo que falar ali vão acreditar. Aí a gente pega no microfone na igreja, a gente tem que ter esse temor. Total. De estar totalmente alinhado. Qualquer momento que eu vou pegar no microfone, eu falo, Senhor, se for para fazer um sorteio, se for para pregar, qualquer coisa que eu vou falar, que as minhas palavras sejam as suas. Que o Senhor fale o que o Senhor quer dizer na minha boca. Que não seja nada meu. Porque essas pessoas estão vindo aqui e amanhã a vida delas vai ser a partir do que elas ouviram aqui, né? Então, é por isso que me dá um frio na barriga. Tem dia que eu tô falando assim que... Até um nervoso maior, eu esqueço a próxima frase que eu ia falar. Juro, de tanto nervoso. Não, aí cara, e é mundo espiritual, né? Assim, ó, o mundo espiritual, você tá declarando coisas ali que vão virar sentenças, sabe? Exato. Então, tipo, as pessoas, elas literalmente estão ali atrás de uma palavra que pode sair da tua boca. E aquilo ali se torna uma sentença na vida dela. E elas agarram com fé. E qual que é a força mais poderosa da Terra? Exato, é a palavra. Fé, esperança e amor. A fé, hoje, na minha opinião, é a mais poderosa no sentido de transformação. Não existe nada mais poderoso que a fé. Nada. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que talvez ela nem acreditou que foi Jesus que curou ela. Ela acredita que foi a santa, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ela foi curada. Eu acredito que essa fé dela moveu isso. Sim. Só que às vezes as pessoas depositam essa fé num lugar incorreto, num lugar que não é frutífero. A fé é uma semente. Então, você fala e aquela pessoa crê. Imagina se você falar a verdade. Ela vai crer e algo vai acontecer. O mundo espiritual funciona pela lógica da fé. Exato. Você vai em outras religiões, outras matrizes, outros lugares, o mundo espiritual se move lá também. Sim, lógico. Por quê? Porque a substância da fé tá lá. Sim. Só que a nossa fé é na verdade. Eu tava falando com um mentor meu justamente sobre algum ponto de correlação entre todos os lugares que eu já passei, assim. Tem já o podcast que a gente se entrevistou, né? Quando eu falo que eu já passei, cara, desde estudar sobre budismo, ter mentores budistas, a hinduísmo, a Advaita Vedanta, diversas coisas diferentes. E um padrão que eu reconheci foi justamente isso, assim, de aquilo que as pessoas acreditam para a vida delas realmente acaba acontecendo em algum princípio, em algum ponto, em algum patamar isso acaba acontecendo. Então, aquelas pessoas que acreditavam muito que Deus é amor e é liberdade, cara, 80% eu acho que era divorciado. Tipo assim, tinha um casamento errado, dava errado, sempre alguma coisa assim dava errado, sabe? Porque aqueles princípios que pautavam os valores de vida dela estavam talvez desvirtuados ou para algum outro caminho que levava ela para um resultado de vida. Tá? Cara, só que assim, ó, eu entendo que a fé ela é um produto, né? Ela é um produto da palavra. E na Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só existe fé se há palavra. Entende? Tipo, você só consegue chegar nesse produto se você ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Né? Então, a palavra, ela é o que desbloqueia toda essa cadeia de fé, esperança e amor, sabe? Exato. Então, se você não tem uma palavra para tu se agarrar, você não vai conseguir ter a substância, o produto fé lá no final, sabe? Então, precisa ter aquilo entrando para estar produzindo essa fé, a esperança e o amor. Então, é muito importante, cara, a forma com que a gente, enquanto tal, que, enfim, que tá ali, que tá na frente, que tem falado as coisas, até o próprio podcast, né? Dependendo do que a gente falar aqui, putz. Sim. Então Antes de vir aqui, a gente não sabe a que mãos vai chegar esse livro. Exatamente. Total. Não, a gente tem um caso de uma amiga nossa que mora no Recife. Tipo assim, ela mora em Garanhuns. É interior do Recife. Sei lá se é interior, mas não é no Recife. É né? uma cidade pequena. É uma cidade pequena em Recife. E ela falou que pegou um Uber, pô. E o Uber lá tava ouvindo a gente.
Meu Deus, Senhor, onde isso vai parar? Exato, entende? Muito louco. Então tem gente na Alemanha, tem gente em outros países, Holanda assistindo a gente. Acho que o mais doido disso tudo é que a gente sabe que é um projeto inteiramente de Deus, assim, que a ideia veio totalmente dele e a gente não tem nenhum apego de controle ou de querer de se preocupar com o resultado também. A gente faz o nosso melhor naquilo que cabe a nós, aquilo que não tá nas nossas mãos a gente simplesmente entrega. E é muito mais fácil fazer isso, a gente deveria fazer isso com tudo, na verdade. Só que a gente é muito mais fácil fazer isso com um projeto, a gente sabe que é de Deus já. Só que na real deveria ser com tudo. A gente quer ser muito performático na vida com Deus, né? E em vez de viver, o que a palavra diz? Pra gente viver a medida que o Senhor nos deu. Exato. Não tenha de você uma opinião maior, né? Mais exaltada do que você realmente é, e nem inferior ao que você é. Mas viva na medida que o Senhor te deu. Mas às vezes a gente vê que falta medidas na nossa vida e a gente substitui essa medida que falta por performance. Sim. E aí a coisa fica forçada, fica na justiça do próprio braço. Mas na medida do Senhor, na medida que a gente acredita que o Senhor nos deu, a coisa flui naturalmente. E sempre é surpreendente. Total. Mas, Sara, vamos lá, me conta. Vamos só falar sobre esse assunto ainda, que eu tava conversando com um mentor meu sobre isso de pensar aquilo que Deus quer que a gente pense, né? E ele falou, eu tava ensinando ele sobre algumas coisas de crenças, de bloqueios mentais e tudo mais. Crenças limitantes, vamos quebrá-las. Exato. E aí ele tava falando uma coisa muito interessante. Ele falou que, cara, tudo aquilo que Deus ele nos traz, assim, a gente tem que passar por uma renovação de mente e tudo mais, só que não é conforme você quer, é conforme Deus quer que você tenha. E tudo aquilo que tá, talvez, na Bíblia é um modo operante de mente, é um modo que você tem que pensar. Então, qual que é o princípio da generosidade? É você dar antes de você receber. Se Deus tá muito, muito confortável com o teu enriquecimento, tá muito a favor do teu enriquecimento, quando o teu próprio princípio do enriquecimento, da prosperidade, é generosidade. E esse é o sentido do reino de Deus. Esse é, tipo assim, é um das verdades do reino de Deus. E essa é uma das maneiras que a gente deve seguir como o nosso pensamento mental, assim, né? E aí, a gente conversou sobre isso já algumas vezes, eu e você, o quanto a gente acha muito uma qualidade forte sua, Sara, de você conseguir ler o ambiente. Então, por exemplo, você faz muito bem os momentos no final do culto, de apelo. Do apelo, você faz muito bem, porque você consegue ler aquilo, a atmosfera da igreja, você consegue ler o sentimento certo para você colocar ali nesse momento e você entra muito assertiva. Eu queria te pedir, como é que você faz isso, cara? É um feeling. Com jejum e oração. Eu passo a sessão inteira conectada com o que o Espírito Santo tá fazendo ali. Em todo lugar Deus tá fazendo algo. Sim. Em todo ambiente ele tá fazendo algo. Eu tava gostando do que você tava falando antes, inclusive. Eu tô só pulando o assunto aqui, porque eu gostei do que ele falou antes. Deus tem processo na nossa vida. E você falou sobre quando Deus tá confortável com o nível de riqueza da pessoa, ele coloca um processo de generosidade na vida dela. E eu acho que eu tô vivendo muito processo com o Senhor também. E a gente fica muito preocupado, às vezes, em crescer rápido e crescer logo. E ser logo quem a gente imaginou que a gente seria. E todo mundo tem dentro de si esse anseio, né? De ser algo que arde dentro de você. Sim. E a gente se preocupa em como eu vou chegar lá, em como eu vou ser isso que tá no meu coração. Mas se Jesus é o próprio autor e consumador da nossa fé, foi ele que colocou essa certeza em nós, de que algo você vai ser no reino. Então, será que ele não é o responsável também de nos levar a esse algo? Por processos. Tem processos que eu ainda não comecei nem a viver, mas vão ser importantes para eu chegar lá onde meu coração arde a chegar. E é eu que vou provocar os processos na minha vida? É eu que vou desencadeá-los? Não, eu vou viver. Quando eu não era mãe, eu vivia outros processos que me levaram à maturidade de mãe. Hoje eu vivo a maturidade de uma mãe de filhos pequenos. Amanhã vai ser necessária a maturidade de filhos adolescentes, mãe de filhos adolescentes. Mas em todos esses processos, o Senhor que vai liberar os processos na minha vida. É que eu fico muito preocupada que eu vejo muitos crentes querendo forçar o fruto da árvore. Muito bom. E eu já me vi assim. A ansiedade de logo dar frutos, a ansiedade de Deus me ativa no meu ministério, Senhor me ativa no meu dom. Filha, a árvore tem o seu tempo. Ela dá fruto na estação certa, diz a palavra. O processo para o fruto correto vai ser desencadeado na sua vida. Sim. E ele vem naturalmente. Então, gostei muito que você estava falando sobre o processo. Só queria fazer um parênteses, fechei o parênteses. E esses processos não são geralmente fáceis de passar ou confortáveis, principalmente, né? Muitas vezes a gente se sente moído. A gente, às vezes, precisa se desconstruir para ser construído de novo. Sim. Certezas que a gente foi construindo ao longo da vida, percepções... Deus destrói elas, muitas vezes.
como um vaso mesmo. E nessa conferência, a gente teve uma conferência, pra quem não sabe, aí, fim de semana, de mulheres. E eu me senti assim, desconstruída. Como um... I came out like a rainbow. Veio um rainbow. Veio uma bola, me destruiu. E eu fiquei só o pó. Mas eu vi muito amor do Senhor nesse processo. De desconstruir tantos pensamentos, tantas fortalezas que estavam na minha mente, né? A palavra de Deus fala que, que existem fortalezas da mente. E o Senhor, ele precisa destruir fortalezas dentro de nós para construir algo novo. Como convicções que você tinha e convicções, olhares sobre si mesmo, olhares sobre as pessoas. Ou entendimento, assim, às vezes a gente tá passando por coisas na vida e a gente lê elas de formas que Deus não lê. A gente tá passando por um desafio financeiro. A gente muitas vezes não lê como uma oportunidade de uma nova ideia de negócio surgir. A gente lê como que coitadismo. Tá vendo? Eu nasci numa família pobre. Nasci... Tirando, a gente sabe que tem muitas pessoas que são realmente vítimas, que nasceram, né? Não escolheram nascer na situação que nasceram. Mas a gente precisa olhar as nossas circunstâncias numa perspectiva do alto. Sim. E às vezes a gente vai ter que ser destruído por isso. Eu tenho um processo no meu casamento, por exemplo. Que Deus falou muito comigo nessa conferência sobre isso. Casar é um dos processos mais desafiadores que eu já passei. Não sei se pro Lucas, mas pra mim sim. O Lucas que é casado, o Murilo ainda não, vai passar por esse processo. Mas eu, como mulher, de estar nessa posição de onde a voz do meu marido é como a voz de Jesus também, porque Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do marido, e o marido é a cabeça da mulher, 3 cabeças, como diz a Aline. 3 cabeças pra uma pessoa só. De eu ter a humildade, a submissão. Que às vezes meu marido me fala coisas que fica me cobrando, tudo tá ruim, nada tá bom. E essa conferência Deus me falou, seja mais humilde com o seu marido, porque as coisas que ele tá falando, eu quero que você aprenda. Até me arrepia. Quero que você aprenda no seu processo, pra onde eu vou te levar, você vai precisar aprender tudo que ele tá te falando. Caraca. O dia que você for humilde e ouvir o que ele tá falando, coisa simples. Cumpra com os teus combinados. Faça combinados que você vai conseguir cumprir. Coisa simples. É disso aí pra baixo. E quando você não tá numa posição de humildade, você escuta do seu parceiro uma sugestão, você escuta uma repreensão, e dói. E você fica com raiva. E o que a gente responde? E você? Que nem teus tênis ajunta. Eu não falo isso pro meu marido. Um adeus. Ela é muito boa. Mas se a gente ouvisse, se a gente pensasse, não, meu marido é uma autoridade do Senhor na minha vida. Não quer dizer que eu seja... não sou uma escrava dele, não sou subjugada por ele. Claro. Mas ele é uma voz de autoridade do Senhor na minha vida. Eu deixei pai e mãe e agora ele é o meu homem. Então a voz dele é como a voz de Jesus na minha vida. E tudo que a gente quer é ouvir Jesus, gente. Cara, tudo que eu quero é ouvir Jesus. Eu percebo que a palavra submissão, ela foi... mudaram, assim, ó, pra sociedade, tiraram ela de contexto. A minha cunhada, a irmã da Carol, ela foi entender que submissão era estar sob uma missão aqui, com 20 e tantos anos. Porque até então, ela sempre achou que submissão era sinônimo de escravidão. Saca? Era ser subjugado, era isso, assim, é castigo, sabe? Submissão é castigo. E aí, quando ela entendeu que submissão é você estar sob uma missão com uma pessoa que você confia que você escolheu, cara, mudou tudo, assim. Ela falou, cara, faz muito sentido. Mas é isso, assim, ó, o sistema e todo o processo em que essa palavra foi associada, o posicionamento que essa palavra teve, aonde ela foi associada, ela deixou um rastro negativo no subconsciente coletivo, sabe? Mas há um poder nisso. Há poder na submissão. Cristo se submeteu a Deus na cruz. A igreja se submete a Cristo. O homem se submete a Jesus. Então, mas o que eu entendo é exatamente isso. Assim, ó, há tanto poder nisso que eles estão atacando isso. Porque se você tira a mulher submissa de dentro de casa, você divide o reino, né? É reino dividido. Porque daí os papéis se confundem. Sim, eu já vivi uma realidade. Não prospera, entende? Então, tipo assim, imagina, aí você tem 2 filhos. E aí você vê... Os filhos veem a mamãe brigando com o papai, nunca se entendendo. O que isso gera na cabeça da criança? Cara, casamento é doideira. Eu lembro do meu pai brigando com a minha mãe o dia inteiro por causa disso. Os caras não conseguiam decidir o que comer na janta.
Você lembra disso dos seus pais de verdade? Não. Ah, tá. É porque eu lembro dos meus. Era assim mesmo. Os meus pais, eu não tenho memória deles juntos, né? Os meus pais separaram quando eu era criança. Então eu não tenho essa memória. Mas olha aí, entende? Você, até hoje, você tem 31 anos, você lembra exatamente de momentos em que seus pais discutiam por besteiras. Eu acordava de manhã pensando pra quem que eu ia torcer na briga de hoje. Olha isso. Porque eu sabia que ia ter uma briga e eu tinha que ficar de um lado. Então. Mente de uma criança era uma competição na minha cabeça. Exato. Claro. E olha, a gente... Claro que eu sempre achei isso absurdo, né? A gente olha... A gente acha absurdo. Mas nosso inconsciente, a gente tende a repetir padrões de onde a gente cresceu. Porque daí tu normaliza. É normal. Entende? Então eu nunca tive medo de briga. Que gera um padrão na mente, né? E aí você perde o temor da briga. Sim. E você não tá nem aí se uma briga for começar. Hoje, eu pondero muito. Esses 4 anos de casamento, eu aprendi a parar de gostar de briga, porque eu gostava. Se tiver que a gente bater... Não tô falando que a briga não existe, não tem um papel legal aí. Uma discussão é sempre legal. Uma discussão saudável. Eu tenho uma amiga, Isa Zibert, ela sempre fala, Sara, aprenda a brigar. Por quê? Às vezes precisa de um calor de um momento para um novo pensamento vir, uma discordância. Se todo mundo pensar sempre igual, a gente não sai, a gente não tem criatividade. Mas é um conflito buscando uma solução, né? Não só por conflitar. E esse que é o saber brigar. A nossa meta... A minha meta com meu marido é crescer nisso. A gente precisa amadurecer em várias coisas e a gente tem amadurecido nisso. A nossa briga não é eu contra você, nem você contra eu. A nossa briga é um problema que está no nosso meio e a gente vai resolver ele. Então, mesmo que você pode ter responsabilidade sobre esse problema, eu não vou te tratar como culpado por ele, porque senão eu vou te tratar no ódio. E eu vou te tratar na força da minha justiça sobre você. E o ambiente que eu cresci era... A culpa é de alguém, então a gente tem que pôr em alguém. A culpa é de alguém. E a gente tende a repetir esses ciclos. E a minha vontade hoje é quebrar todos os possíveis ciclos de maldade, de amargura, onde eu cresci. Cafezinho. Meu café chegou e agora o podcast vai começar, pessoal. Porque a energia do meu corpo irá surgir. Ela não existe nesse momento, eu tô até parada aqui. Fala alguma coisa aí, Lucas Murilo, pra poder tomar um gole. Vai, pode tomar à vontade ali. Eu gosto muito Obrigada, do processo que você falou ali. Falando. Cara, ela é muito engraçada, né? Eu sabia que ia ser assim. Desse processo que você falou, eu gosto muito disso, porque me lembrou muito a passagem em Hebreus 5:8. Paulo escreve sobre, se referindo a Jesus, que, embora sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu, se tornando a fonte eterna de vida para aqueles que nele crê. O que eu entendo muito desse versículo é justamente sobre você entender os processos da vida, entender que grande parte deles vão ser, talvez... E aí não é esse sofrimento pejorativo de você ter que ser açoitado, de você ter que ir, de fato, assim, buscar por isso. Mas é talvez sofrimento de você entender que muitas das coisas que você vai fazer para você buscar um resultado futuro melhor para tua vida, mais prazeroso ou de maior resultado, você vai passar por um momento agora talvez mais desconfortável. Um processo de você rever suas crenças, um processo de você ir na academia, um processo de você cuidar da tua dieta. Nada disso é um prazer momentâneo. Esse processo não entrei ainda, Murilo. Da academia a gente tá meio longe desse processo. Não, né? mas... Brincadeira. Tem que chegar lá, né? Mas é esse processo, assim. Eu acho que esse é um ponto, assim, de você entender esses processos e você não julgar eles como sendo negativos, mas entender e utilizar isso como realmente uma ferramenta para um autoaperfeiçoamento. Porque talvez esse processo que você está falando, que Jesus justamente está colocando no teu caminho para você se capacitar. Porque você pede capacitação, cara. Você pede, Jesus, me capacita a ser um bom missionário, um bom evangelístico, um bom pregador. Cara, realmente tu acha que vai cair do céu essa capacitação? 2 Coríntios 7, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Segundo Deus, vocês foram contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que zelo e que vingança. Aqui Paulo está falando de uma tristeza segundo Deus, que gera um arrependimento e que gera salvação. Em outra parte, ele também diz que Deus repreende os filhos que ama. E no nosso processo a repreensão vai fazer parte. E é ela que traz a dor também. E a dor para o crescimento. A dor que gera perseverança, perseverança que gera esperança. Então, eu vivi muito isso. Tenho vivido muito isso. E o Senhor até me fez lembrar, filha, eu tô passando por processos muito doloridos, que realmente me fazem chegar na presença do Senhor e muitos dias só chorar como uma menininha.
E Deus me lembrou nessa conferência, você me pediu para que eu moldasse o teu caráter. Você me pediu para que eu te quebrasse todo o ego dentro de você, todo o orgulho, toda a necessidade de status. Se havia em mim alguma necessidade de status, eu pedi pro Senhor remover. Se tinha algum ego em mim, eu pedi pro Senhor matar. Muito bom. Se tinha algum orgulho em mim, eu pedi pro Senhor quebrar. Eu pedi em oração. E eu pedi de joelhos com toda a minha fé. E eu vivo isso. Tudo que eu peço, eu vejo acontecendo na minha vida. Se eu peço com convicção, se eu peço como uma filha pede para um pai, eu vejo o Senhor fazendo na minha vida. Desde coisas muito simples. Muito bom. Até processos que eu gostaria de viver. Mas aí eu orei e aí os processos começaram a acontecer. E eu não entendi, e no primeiro momento eu não entendi, porque eu também tenho uma memória assim da Dory, sabe? Inclusive onde a gente tá. E eu realmente estava tentando, Deus, o que tá acontecendo? E aí, na memória da Dory, o Senhor me lembrou de orações que eu fiz. E pedindo por isso. Pedindo por Senhor, molda o meu caráter. Porque eu sei que do lugar onde eu vim, da minha criação, um lar tão disfuncional, algumas falhas de caráter existiram. A gente tem... Nossa formação nem sempre é 100% quando você vem de um lar disfuncional. Então, questões de caráter mesmo, que não foram formadas e me levaram sempre a questões, a comportamentos, enfim, eu pedi pro Senhor moldar isso em mim. E muitas vezes, para um caráter ser moldado, a dor vem. Porque o Senhor precisa de me repreender, repreender. E na quinta-feira à tarde, antes da conferência, tem 2 pães de queijo, obrigada, pessoal. Pão de queijo. Eu tava em casa e antes de vir, e eu tinha vindo de manhã aqui, que tinha tido um café da manhã de mulheres, e eu tava observando algumas situações e eu me entristeci. Deixei alguns pensamentos me entristecerem. E eu cheguei em casa questionando muito a Deus. Deus, por que isso? Eu não vou abrir tudo aqui porque não sei como trazer de um jeito que eu não fico com vergonha. Mas eu comecei a abrir pro Senhor. Senhor, o que é esse sentimento? É ego? É orgulho? O que é isso? E o Senhor me falou, algumas coisas não acontecem na sua vida, algumas coisas não estão travadas hoje na sua vida, não porque os outros não gostam de você. Para com essa mania de perseguição. Algumas coisas não estão acontecendo porque fulano tá te perseguindo. Não que eu achei que tinha alguém me perseguindo. Na verdade, eu achei que tinha pessoas não me considerando, enfim. Não é porque fulano não te considera, não é porque ciclano não lembra de você. As pessoas têm o meu espírito. As pessoas que estão fazendo o meu reino têm o meu espírito. E a hora que eu quiser, eu vou soprar o teu nome no ouvido delas. E se eu não tô soprando, é um processo na sua vida. Em alguns momentos você vai ficar bem quietinha, você vai sentar e você vai receber. E a hora que for para eu te levantar, o teu nome vai aparecer no ouvido de pessoas. Seja aqui, seja em lugares que eu quero te levar, nos negócios, porque eu empreendo e tem lugares que eu quero chegar. E muitas vezes eu me pergunto pro Senhor, olha só, né? Eu questiono ao Senhor, como eu vou chegar naqueles lugares que eu almejo? Como eu vou chegar naquilo que o Senhor colocou no meu coração? E eu acredito muito que as pessoas fazem parte do nosso propósito. Para você chegar em alguns lugares, são pessoas e conexões que vão te ajudar a chegar lá. E às vezes você se vê sem algumas conexões, você se vê sem algumas pontes, mas na hora que o Senhor quiser fazer e o jeito que Ele quiser fazer, o teu nome vai cair no ouvido de pessoas. O teu nome vai cair na boca de pessoas. Amém. E Ele vai te levar. E o Senhor me trouxe isso. E mais, você respeite o seu processo, Deus falou pra mim. Porque eu amo os filhos que repreendo. Então, aceite a repreensão. Você não está sendo castigada. Você está sendo repreendida para um lugar que eu vou te levar. E você precisa desse processo. Você precisa se ver, nesse momento que você está se vendo talvez quebrada, talvez incompleta, talvez parecendo que tem algo a ser completado ainda, que não está perfeito. Porque se eu te colocar desse jeito, lá onde você quer, você vai cair, você vai se quebrar. Você vai se quebrar lá na frente. Eu tenho que construir tua base. Porque se você chegar lá, eu vou falar a palavra que daí eu recebi aqui. A borboleta, né? Que foi o desenho que eu recebi aqui. Ela, não dá pra uma lagarta fingir que é borboleta. Mas tem lagarta por aí fingindo que é borboleta. E quantas vezes eu tava fingindo? Uau. Com a cara de lagarta, querendo voar. Mas ainda bem pelo dia do casulo. Glória a Deus pelo dia do casulo. E o Senhor me trouxe isso nessa tarde ali. E eu chorei muito. E eu falei, Senhor, o que eu faço nesse momento? O que é
Sara, sabe? Deus me falou, Sara, sabe qual foi o ministério de Abraão? O nosso grande herói da fé. O pai da fé, né? E a gente admira tanto Abraão. O ministério dele foi ser pai. Olha as estrelas. A tua geração vai ser incontável como elas. O chamado de Abraão era ser pai. E o de Sara era ser mãe. E a gente quer ser chamado hoje para ser um grande empresário, para ser um pregador, para ser um missionário, para curar, para restaurar, para ser um profeta. E a gente quer ser coisas assim, uau! E a gente vê o herói da fé foi chamado para ser pai. Muito bom. E a mãe de gerações para ser mãe. Deus me falou, o melhor que você pode fazer hoje é ser a melhor mãe que você puder. Porque até nisso tem um processo para você. O melhor que você pode ser hoje é ser a melhor esposa que você puder. É ouvir o teu marido. É ser a melhor filha que você puder, de Deus. Se você for fiel nisso, o mais vai vir. Mas você precisa ser excelente nisso, que é o princípio, nosso primeiro ministério, é a nossa casa. E para a pessoa que é solteira, o ministério dela é uma vida devota a Cristo. É trabalhar com excelência. Nossa, eu me arrependo quando eu era solteira. Eu tinha tempo. E eu tinha o recurso para ter trabalhado melhor, para ter me empenhado melhor, para ter servido melhor a Deus. E eu não respeitei aquele processo. Porque eu estava muito focada em casar, estava muito focada no que ia vir para frente. Eu queria o futuro. E o meu hoje, eu estava vivendo de uma forma só focada no futuro, vivendo raso. A gente vive raso o processo que a gente está hoje. Aí hoje eu sou mãe. Já sou mãe, já sou esposa, quero o que eu queria ser. Aí já tô pensando, não, porque a empresa precisa crescer, não, porque o futuro não sei o que lá, porque um dia eu quero ser uma pregadora, né? Então agora tem que... Hoje você é mãe de filhos pequenos. Como você vai ensinar eles no caminho que você deve andar? Como você vai fazer da Zoe e do Dylan, que são meus filhos, pessoas cheias do meu espírito? Como você vai edificar a tua casa? É o que você tem de melhor hoje. Isso me quebrou. Então, eu já cheguei na conferência meio quebrada. Muito bom. Quando a gente chegou aqui, a primeira dinâmica era um envelope colado embaixo da cadeira e tinha um desenho profético no envelope. Gente, sem mentira, quando eu abri, Deus não tinha me falado ainda a palavra borboleta. O que Deus tinha me falado era, respeite o processo. Não quer dizer que eu não vou fazer. Você está num processo. Quando eu abro, era uma lagarta, uma lagartinha, um casulo, casulão, casulinho, uma borboleta e a frase: respeite o processo. Tudo tem seu tempo. Tava escrito isso. Eu não sei quem escreveu, mas um beijo pra você. Você fez parte da destruição ali do meu ego ali. É, muito bom. Eu falei, não. Eu nem consegui chorar, porque ali só cravou no meu coração. Foi Deus que falou comigo essa tarde. Não foi a coisa da minha cabeça. Beleza, daí veio a segunda dinâmica era fazer dupla com uma pessoa que você nunca conversou e você não conhece. Eu fui direto numa moça que eu achava ela muito estilosa. Eu falei, eu acho essa moça estilosa, eu nunca falei com ela, vou conversar com ela. Achei ela bonita, nunca tinha falado com ela. Fui na moça. Ela falou, você não me conhece, mas eu sei quem você é. Eu te vejo falando lá na frente sempre. Só que você sumiu. As pessoas acham que eu sumi. Pessoal, não sumi, tô aqui. Tá bem? Tô bem, tô respirando por aparelhos, mas eu estou bem. E ela começou a falar pra mim que ela achou que eu tinha sumido. Ela perguntou de mim e começou a me levantar. Não se cale, você tem uma voz. Quando você fala, eu sinto uma paz que me transborda e a tua voz é pras nações. Não fique quieta. E quer saber? Ela falou bem assim pra mim. Eu olho pra você e eu vejo uma borboleta. Sem mentira. Uau, que da hora. Gente, borboleta nem é pra mim. Nossa, um bicho que... Se eu fosse um bicho, eu seria uma borboleta. Mas é contra o processo. Não, mas é sobre o processo. E eu comecei a chorar na hora, porque eu falei, Deus. E eu tinha falado de tarde, Senhor, que fala com clareza pra mim o que o Senhor tá fazendo na minha vida, nessa conferência. Me fala com clareza, porque muitas vezes, quando o Senhor me fala coisas muito absurdas, eu tendo a pensar, não, talvez seja ideia da minha cabeça. Então, diversas vezes, na minha relação com o Senhor, na minha intimidade com o Espírito Santo, eu peço, me fale com clareza, Senhor. Use alguém, ou uma convicção muito certa no meu coração, mas me fale com clareza, porque a sua voz, ela é inconfundível. E, meu Deus, a mulher falou com clareza. Então, foi um desenho, foi a mulher, Deus me falou. Ela falou, vejo uma borboleta. Você é como uma borboleta. Então, viva o processo. Ela falou alguma coisa assim, viva o processo do casulo. E é isso. Eu preciso amar estar num casulo. Às vezes parece que a pessoa sumiu, mas ela só está num casulo. Eu acredito que na natureza
a borboleta é o animal, né? É de fato ali aquilo que a gente mais tem de referência como processo mesmo. Porque é isso, assim, ó, ela se transforma, né? Vem uma lagarta, entra num casulo, desaparece durante um tempo e quando volta tipo borboleta linda, enfim, exuberante ali. Então acho que da natureza em si, esse é a melhor forma de você conseguir ilustrar o que é o processo, né? E existe muito amor no processo. Sim. A gente, às vezes, quer fugir de algumas questões porque vão causar dor. Quem nunca, né? Às vezes você não quer nem olhar a tua planilha do financeiro porque você sabe que você gastou muito, você tem até medo de abrir a planilha. Mas e a gente tem, às vezes, medo do próprio Senhor. De a gente entrar em questões que o Senhor vai precisar mexer, vai precisar mudar. Ou lugares que você vai se colocar que você vai precisar dizer amor. Vai dizer pro seu marido, eu errei mesmo, você estava certo. Ai, que lugar que dói. Mas ali... doeu pra mim. Algumas coisas que o senhor me falou aqui na conferência doeram muito. De que realmente, Sara, você precisa ser transformada nessa área aqui. Sara, realmente, o fruto que você deu aqui não corresponde ao que eu tenho pra você. Mas apesar da dor, eu me senti tão amada. Porque eu cheguei à conclusão, se eu tô passando por esse moer do Senhor, se eu tô passando por esse estar nesse pó onde o Senhor me refez, me destrói pra me refazer, é porque Ele me ama tanto. E Ele quer fazer algo tão grande na minha vida. Ele quer me colocar num lugar de tanta firmeza e de realmente, como eu peço pro Senhor, ativa meu ministério, Senhor, e de me ativar mesmo pelo amor. Né? E eu tenho pedido tanto pro Senhor ativar meu ministério e a resposta que Ele me dá é: ative a sua casa. Ative a sua casa. Ative os seus filhos. Ative o seu marido. E esse é o seu ministério ativado. O que você for viver depois disso, o que você for viver da sua casa para fora, é só um reflexo da sua casa. É só um reflexo do que eu tô fazendo. E o Senhor me trouxe várias palavras sobre a minha casa, sobre abrir ela. E falei, Senhor, só cabe uma pessoa, uma visita lá em casa. Não cabe mais ninguém, a casa é desse tamanho. Abra para uma pessoa. Abra porque ela vai ser a porta. Abra para uma pessoa, ela vai ser a porta. Tem uma amiga minha que tá morando lá em casa, no sofá lá de casa. E na minha casa tem 2 quartos, não cabe ninguém. E minha amiga ficou sem casa, enfim, eu nunca jamais vou deixar uma amiga minha sem ter onde morar. Tudo que eu tinha pra oferecer pra ela foi o meu sofá. E nessa minha humildade de só ter um sofá, eu ofereci o melhor pra ela. E muitas vezes o Senhor também espera isso de nós e nós podemos corresponder dessa forma. A oferta da viúva. Claro, a oferta da viúva também é sobre a contribuição na casa de Deus, né, no reino. Mas às vezes o que você vai ter pra oferecer pro reino, que são as pessoas, porque o reino de Deus são as pessoas, é a oferta da viúva. E hoje o meu sofá é a minha oferta de viúva que eu tenho pra uma pessoa. Mas pra trás dessa minha amiga tem uma geração. Uma geração que vai vir dela, mas que um dia ela precisou passar pelo meu sofá. E essa pessoa, essa única pessoa que cabe na minha casa, abrindo portas para que mais gerações entrem na minha casa. E que desse lugar elas possam se alimentar. Elas possam encontrar vida e amor. Cara, é muito louco, assim, quando você começa a entender que, de fato, assim, ó, a tua casa é um ponto de encontro com o Pai. Quando a gente começou a colocar isso lá em casa, assim, ó, foi muito engraçado isso que aconteceu, não sei se já aconteceu no podcast, mas teve um prestador de serviço que foi lá em casa, né, e ele ia ficar um período, assim, sei lá, umas 4 horas fazendo o serviço dele, e aí a Carol sentiu no coração de colocar a mesa. Né? Então a Carol começou a fazer a mesa, montou a mesa de café da manhã, assim. E aí o cara trabalhando, eu falei, chega aí, vamos tomar um café aqui com a gente. Aí a gente sentou na mesa, a gente deu a mão, a gente orou. O cara terminou chorando e foi na igreja no domingo. Meu Deus, é isso. E aceitou assim, Jesus, deu dízimo ali mesmo? Cara, então... Ele é um cara que tava afastado, né? Qualquer ele tava afastado, ele era líder de jovens, aí ele, tipo, se rebelou com a igreja, foi proposto... Aquela história que todo mundo conhece, né? O cara conheceu uma religião, a religião falhou com ele em algum momento, e aí ele achou que aquilo ali nunca mais era pra ele, ele tomou raiva da igreja, e aí ele foi pro mundão, assim, e aí foi fundo, né? Tipo, foi fundo. E aí, cara, eu olhei pra ele assim, eu falei, esse maluco é crente, mano. Quando ele entrou lá em casa, eu olhei pra ele e falei, esse cara é crente. E assim, mas com um estereótipo completamente diferente, né? Tipo, o cara tá vestindo uma fantasia pra parecer mais brabo, sabe? Aquela coisa. A lagarta vestida de borboleta. Exato. E aí,
No caso deles, eu acho que era o contrário, né? Era a borboleta vestida de lagarta, sabe? É que nem ele sabia que ele era tão lindo na presença de Deus. Exatamente. E aí a gente sentou, deu a mão, começamos a orar, começamos aí. E eu sempre faço assim, tá, fala aí quem que você é. Eu faço podcast na mesa, né? E aí, cara, me conta a tua história. Pra parar aqui o microfone. Pode começar a falar. Eu falo, e aí, cara, me conta a tua história, o que você faz, como é que você tá aqui e tal, por que você tá aqui. E aí o cara falou, cara, em 4 anos nessa empresa, esse foi o melhor serviço que eu fiz na minha vida. Ele falou pra gente. E o cara chorava na mesa, assim, ele e a namorada, assim, noiva, não sei. E ele se derramou, assim, em lágrimas. E domingo, aí a gente fez o convite, domingo ele foi na igreja. Ele curtiu? Muito. E é isso, assim, ó, é entender que tua porta, a tua casa, ela é uma porta para o Pai. Uhum. Tipo, as pessoas, ele faz parte da tua casa, saca? Uhum. As pessoas precisam ser apresentadas a ele dentro da tua casa. Uhum. Se elas não forem em lugar nenhum, cara, entrou na tua casa, tem um membro na família que você precisa conhecer. Muito entende? Bom. A gente tá falando muito sobre isso no curso de mulheres que a gente faz aqui. Lar, tem aquele quadrinho famoso, né? Lar é onde o coração está. Mas a verdade é que lar é onde o coração se forma. Se forma. E a gente vê pessoas, como eu, que saí da casa dos meus pais com o coração desformado. Uhum. Quebrado. Porque eu não tive uma formação no meu lar. E lar é onde o coração se forma para viver a vida normal até. Exemplo, saber brigar, que é o que a gente estava falando antes. Uhum. Onde eu vim, era uma briga, lei do silêncio, e não há resolução de conflitos. Tipo, vai abrindo os parênteses e ninguém fecha, Ninguém fecha. E todo mundo vai no feeling. Será que eles estão bravos? Será que eles não estão bravos? Que não há comunicação? Ninguém se conversa na casa? E que se forma no coração de uma criança assim? A falta de não saber resolver conflitos, não trazer amor no meio dos conflitos. A falta de respeito. Porque quando conversa é pra berrar. Uhum. É pra se desrespeitar. E hoje, lá em casa, a gente está implementando a cultura. A gente pode se desentender na frente deles, das crianças. Mas a gente vai se entender de novo. A gente vai mostrar para eles que a gente se ama do mesmo jeito. Vai pedir perdão na frente, se for necessário. Porque o coraçãozinho deles está sendo formado. E é ali que eles vão saber o poder do perdão. O poder de passar por cima de conflitos. De se sentir amado. E de se sentir valorizado. Uhum. Não só ouvir crítica. Eu passei a vida inteira ouvindo meu pai criticando minha mãe criticando meu pai. Até hoje eu não sei o que um gostava no outro. Muito pesado isso, né? Exato. Total. Mas se o marido sabe elogiar a sua esposa, e eu lá em casa fico, Zoe, o que o Daddy é? O Daddy é legal, ensinei ela a falar uns elogios. O Daddy é corajoso. aí ele fala, o que a mami é? A mami é bonita. Esses dias ela falou, eu não ensinei pra ela essa palavra. A mami é saudável. Eu falei, Deus tá falando, da onde que essa menina tirou saudável? É um sinal pra eu ir pra academia. A mama é saudável. Mas de implementar essa cultura até de elogio, de palavras boas, de palavras de vida, porque o natural das famílias sem Jesus, até família crente, é só falar palavras de peso. Pô, mas não fez isso aqui de novo? Nossa, mas tá atrasado de novo. Nossa, mas eu tinha pedido pra você, não consegue, né? Não consegue fazer uma coisa que eu falo. O dia que eu for embora dessa casa... E assim vai as palavras vão construindo, palavras constroem. E constroem os corações que pertencem a uma casa. Você acha que o principal problema, desculpa te interromper, você acha que o principal problema disso tudo, assim, talvez é essa identificação de querer estar certo, no final das contas, as pessoas, aquilo que você falou antes, não é você contra o teu marido, é vocês dois para resolucionar os problemas, para ter uma vida mais próspera e construir esse lar de fato. É o ego. Então acho que o pior problema é o ego. Ego. Os lares se destroem nisso. Uhum. O orgulho, o ego. Às vezes até faz sentido o que o teu esposo tá falando, o que o teu esposo tá te falando. Mas se é ela que te fala, porque Deus o livre, você tá errado e a tua esposa tá certa. É o ego. E o que isso forma no coração das crianças? Frieza, orgulho. Uhum. Por isso que a gente tem uma geração de pessoas que não aceita que tá errado. Que a resposta é sempre, mas e você? Então, lar é onde o coração se forma. O meu coração está sendo formado como esposa, do Guilherme como marido, e dos meus filhos como cidadãos do reino. Lar é onde o coração está se formando sempre. Muito bom. O que você falou antes, para mim, faz muito sentido quando você diz que
é aprender a viver o processo e não querer toda hora estar antecipando um futuro. Né? Viver ansioso, talvez um desejo do futuro, de olhar para agora que eu sou solteiro e... Não, porque eu vou ficar só preocupado agora, preocupado naquilo que eu vou casar daqui a um tempo. Cara, e Deus falou comigo esses tempos com um cara nada a ver, assim, um cara da internet, assim, que eu acompanho, eu gosto do trabalho dele, trabalha com marketing, ele falou assim, que se ele não tivesse nada e propôssem para ele, assim, R$1 milhão, ele hoje, tendo a cabeça que ele tem hoje, quando ele tinha nada de dinheiro, ele não aceitaria. Porque ele falou que esse dinheiro não seria justo para ele, não seria, tipo assim... Não teria construído, né? Não teria construído, e que graça isso teria durante o processo. Então, quando eu escutei isso, Deus falou comigo no sentido de, cara, beleza, talvez tu tá com uma expectativa muito rápida nas coisas. Talvez você tá indo bem, pode ser, mas se atenta mais ao processo e volta a gostar do processo. Porque eu já fui esse cara que odiava o processo, assim, de querer, não odiava, mas assim, eu queria que passasse rápido demais, né? E já fui o cara que aprendeu a gostar do processo. De olhar, cara, não, é muito da hora construir uma empresa do zero, de você começar a aprender sobre marketing, começar a aprender sobre vendas e começar esse processo de formiga, assim. E eu perdi, às vezes, durante um tempo, assim, por questão, às vezes, de convívio, por estar em ambientes, talvez, que focam demais no resultado rápido e imediato e perder o brilho do processo. Isso é muito ruim, porque lá na frente, quando você tiver construído tudo que você pede para Deus, quando você tiver construído tudo aquilo que você almeja nos teus sonhos, nos seus objetivos, e você olhar para trás, cara, eu tenho a sensação de que se você não aproveitar bem os processos, tudo aquilo vai ter talvez um peso de não tão bem aproveitado. Porque é um processo que não vai voltar de novo. Você sente saudade, né? Eu queria sentir menos essa saudade. Eu não sinto saudade de ser solteiro. Inclusive, ser casado é muito melhor. Mas o que eu sinto é que eu não estava na minha plenitude solteira. E eu pulei essa etapa na minha mente. Porque minha cabeça estava sempre focada no dia que eu vou casar. Com quem eu vou casar. E eu tentei atropelar por esses processos pela ansiedade de, um solteiro devia estar vivendo uma devoção mais profunda ao Senhor. Devia estar começando a empreender. Sim. E eu estava ansiosa, eu sofri, eu estava em sofrimento. Não aquele sofrimento bom que gera, que constrói. Mas a ansiedade de, eu vou fazer, eu preciso conhecer alguém. Eu preciso. E a gente vai pulando as etapas. Sim. Quando a gente é estagiário, devia ter sido uma estagiária melhor. Que, chega na hora, sai na hora, mergulha na parada, entendeu? Por quê? Porque um dia eu fui estagiária, por isso hoje eu empreendo bem. Hoje eu sou uma boa gestora. Sim. Mas por quê? Porque um dia eu precisei trabalhar 4 horas por dia e fazer cafezinho, exemplo. Mas... E o processo é uma delícia. Total. Eu tô muito feliz. Faz 1 ano que eu empreendo e eu fico lembrando de 1 ano atrás, quando a gente começou. E a gente descobrindo as coisas. Aprendendo como é que faz. E eu aprendi a fazer um site do zero, um e-commerce, e comecei a fazer os anúncios, e como é que monta a loja, e que peça é essa, como é que é o nome dessa peça, e ficava até de madrugada. E hoje eu lembro com muita alegria daquele processo, porque eu mergulhei nele. E hoje, 1 ano depois, eu tô colhendo frutos, porque eu fui muito empenhada lá naquele início. Sim. Então é uma delícia você construir o teu 1 milhão. Eu ainda tô só nos 5 mil. No milhão, para 1 milhão. Mas você construir, é preciso que você chegue... tenha 0, para quando você chegar no 5 você celebre, para quando chegar no 10 você celebre, para quando chegar no 100 e você ser experimentado. A palavra de Deus nos diz que nós somos experimentados na justiça. Que o filho imaturo não é experimentado na justiça, ele não tem experimentação, não viveu aquilo ali. E eu quero viver as delícias de ser experimentada na justiça. Nos meus processos eu experimento, eu vivo, eu mergulho. E cada etapa tem a sua responsabilidade. Às vezes a gente age que nem uma criança, que, irmão, você é criança, você não tem peso de responsabilidade. Você pode ficar brincando a tarde inteira, mas você quer se tornar logo um adulto, porque você quer ter responsabilidade, quer trabalhar e fazer um monte de coisa, e você não enxerga. Todo adolescente tem esse momento assim, caraca, imagina quando eu tiver 18 anos, eu poder dirigir, e eu poder sair a hora que eu quero e tudo mais. Mano, eu só queria voltar, tipo assim, pros 13, 14 anos e ter tudo na mão, sabe? Tipo, minha maior dificuldade era a hora que eu tinha que desligar o computador e dormir pra não acordar atrasado pra aula do dia seguinte, sabe? Tipo, cara, isso é muito... isso é muito louco, assim, ó. Quanto mais maduro eu tenho ficado,
mais eu tenho entendido essas coisas. Assim, a maturidade, ela traz muito essa paciência que você tá falando. Cara, esses dias eu tava fazendo um exercício assim, ó, de entender a minha vida, né? Eu tenho 29 anos, eu faço 30 em janeiro. Levando em consideração que o ser humano foi dado 120 dias na Terra, 120 anos, né? Eu tô vivendo meu primeiro quarto, né? Então eu tenho mais 3 quartos para viver. Cara, eu vou acabar de completar 30 anos, assim, ó, 30 anos. E aí quando você olha, assim, imagina que isso é que a gente tá olhando, assim, pro mapa da tua vida. Eu acabei de completar os meus primeiros 30, assim, ó. Cara, o que você fez nisso aqui? Pô, você foi um bom filho, você estudou, você se formou, você nunca repetiu, você empreendeu. Nunca roubou a loja Americanas? Não, já. Então não dá aí... Que maravilhoso. Já. Perdão, americano. Aí você, tipo, quando você olha pra isso, você tem que se orgulhar. Então eu fiz esse exercício, tipo, cara, beleza, eu tô aqui tentando antecipar minha vida, antecipar meus próximos 20 anos, mas deixa eu olhar pro que aconteceu nos meus primeiros 30. E aí, quando você para pra entender que você só viveu o primeiro quarto da tua vida, cara, assim, ó, você tá no início da parada, mano. Você só tem 30 anos. E como a gente tá numa geração de vídeos rápidos e que todo mundo alcança um sucesso rápido, todo mundo é CEO de alguma coisa, e nada contra, acho super legal quem, né, enfim. Mas a gente vê as pessoas vivendo processos muito rápidos. Eu tenho 31. Eu tinha até esquecido que eu tinha 31. Eu descobri que eu tenho 31 esses dias, que eu peguei uma receita do médico, tava escrito Sara Kotecheski, 31 anos e 25 dias. Eu falei, meu Deus, tá errado? Talvez eu tenho 30 anos e 25 dias. E aí eu esqueci que eu tinha feito aniversário, gente. E depois que eu fiz aniversário, as pessoas me perguntaram quantos anos eu tinha, eu falava 30. E é 31. Mas enfim, eu com 31 agora, eu fui acometida por uma sensação de já é tarde. Se eu tinha que fazer alguma coisa, já foi. Então, Se daqui pra frente loucura, viver o que eu já construí até aqui e nada mais. Porque, meu Deus, era pra estar na Forbes, né? Com Under 30. Under 30. E fui acometida por essa mentira de Satanás. E o Senhor tá ressignificando isso dentro de mim. Exato, cara. Filha, se você... Gente, eu tenho alguns sonhos secretos dentro de mim. Quando eu tiver uns 50 anos, eu quero ser médica. Umas coisas assim, sabe? Se eu começar a estudar com 40 anos, 50 anos eu vou ser médica. Exemplo, né? Então, quem diz que é tarde demais pra alguma coisa? Exato. Então, essa é pra você que acha que tá tarde demais pra talvez começar um curso novo. E eu comecei a ficar com a sensação, eu queria fazer uma outra faculdade, ou não, queria fazer um curso, me especializar em alguma coisa, ou morar fora por um tempo. E vinha esse sentimento assim, não, mas nossa, agora já tenho 2 filhos, já 31 anos, já é tarde. Da onde? O tempo passa muito rápido, mas dentro dele dá pra fazer mais coisa do que você imagina. Então, e aí quando você entende que os seus primeiros 30 anos, basicamente, você aprendeu o que é a vida, tipo assim, ó, você passou 30 anos numa escola entendendo o que é a tua vida, saca? Você tem agora mais 30, vamos supor que nesses mais 30, cara, é muito tempo. E você vai começar algo novo, eu quero começar várias coisas novas. Só que agora eu vou começar com mais experiência. Exato. Vou começar a experimentar na justiça. Exato. Vou começar com uma maturidade que eu não tinha. Você já tem feeling de saber o que vai dar certo, o que vai dar errado. E isso só o tempo te traz. Eu falei pro meu marido esses dias. É empírico, sabe? Só o tempo te traz. Só o tempo te traz. Assim, ó, sabe, antigamente eu lembro que, cara, quando eu tava começando a minha jornada de empreender, e eu comecei cedo, eu saí do ensino médio com CNPJ, eu nunca tive carteira assinada, entende? Então eu saí do ensino médio, eu já tinha CNPJ antes da minha formatura, pra ter ideia. Então eu empreendo desde que eu me entendo por gente, assim, que eu entendi o que era fazer negócio, beleza. Cara, eu lembro que todo projeto novo que chegava, eu me empolgava, eu queria fazer, eu queria tocar, porque esse é o projeto que vai dar certo, tal. Hoje chegam umas ideias na mesa que, no olhar assim, eu já sei, vai dar errado. Eu não vou nem gastar meu tempo com isso. Ou vem alguém me contando uma ideia de negócio genial e tal, eu tô ouvindo assim, eu fico, tá bom, vamos lá. Começa a fazer e eu te ajudo quando você tiver problema. O nosso tempo Esse cara não começa a fazer. O nosso tempo de gastar tempo com ideias mirabolantes que pareciam incríveis, mas não eram, já passou. E ainda bem que a gente entrou nelas. Exato. Gente, eu já tentei empreender 500 mil vezes, já tive 500 mil sócios. E eu quebrei uma agência de publicidade que eu tentei abrir, uma outra empresa de crédito que eu tentei abrir, e não funcionou. Mas ainda bem que eu passei por elas. Eu sei tudo que eu errei lá, sei o que eu acertei. Hoje eu tenho a minha empresa, tá dando certo, graças a Deus, e eu uso todo aquele aprendizado. E hoje eu consigo dizer não. E ainda bem que eu disse sim lá no passado. Então, mas é isso. Aí agora,
nesse processo dos próximos 30 anos, que vai ser meu ciclo de 30 a 60... Que é quando a gente constrói riqueza, né? Cara, é muito mais fácil. Porque tu já masterizou tudo, tu já sabe quem é quem, tu já sabe os caminhos, tu já fez parceiros de negócio que tu vai levar pro resto da vida. Entende? Então, assim, por exemplo... Já sabe mais o que você quer. Exato. E aí eu tive, enfim... O meu presente, assim, ó, pra finalizar o meu ciclo vai ser minha filha. Saca? Então, tipo, cara, beleza, você viveu 30 anos, no teu último ano tu vai colher a tua filha. Pronto, agora a partir daqui você tem uma pessoa pra caminhar contigo. Você vai educar agora. Você tem um propósito, você tem, tipo, agora você vai ver... Vai formar um ser humano, outros processos, né? Cara, vai construir riqueza, vai formar um ser humano, vai amadurecer no casamento. Então, assim, isso tá me deixando... Quando eu fiz esse exercício, eu fui pra um lugar de menos ansiedade. Eu entendi, cara, de 120 anos eu vivi 30. Sabe? Tipo, cara, calma. Por mais que você não... Tá, vamos supor que você não vá viver os 120, mas tá tudo bem. Calma. Se você honrar seus pais, você vai viver, porque quem honra pai e mãe tem vida longa na Terra. Exato. Mas exatamente. E, nossa, a pressa, ela é uma doença da nossa geração. A pressa tá fazendo com que lagartas pensem que são borboletas, mas não são. E a pressa, ela enche a nossa vida. A ansiedade, isso precisa sair da vida de cada filho de Deus. A gente precisa amar, estar num processo onde o Senhor está nos construindo, vivendo hoje. Eu acredito muito que pensamento de longo prazo é um princípio do reino. Pensamento de longo prazo é um princípio do reino. Tanto que as pessoas superestimam demais aquilo que elas conseguem fazer em um ano, ou que aquilo que elas vão fazer em um ano, e subestimam muito o que vão fazer em 10 anos. Subestimam muito. Ninguém monta um plano assim, nossa, daqui a 10 anos eu vou ser tal pessoa, fazer tal coisa no reino e tudo mais. Planeje a sua vida, planeje. Deus tem um plano superior. O que a palavra de Deus diz? Apresente os seus planos a Deus. E Ele os fará dar certo. E também diz que o coração do homem pode fazer planos, mas o propósito certo vem do Senhor. Perfeito. Então, a gente pode fazer planos. Mas eu, pelo menos, vim de uma cultura onde a gente só não vive, a gente sobrevive. E na sobrevivência, eu garanto o meu hoje. A minha sobrevivência, essa semana, vai dar. Semana que vem, eu não sei. Mas eu acho tão admirável quem fala, não, daqui um ano eu vou morar em tal país, vou ficar 2 anos nesse país, depois eu vou voltar, e aí eu vou... Sabe, planos. O Senhor, no meio do caminho, Ele pode fazer mudanças. O Senhor pode nos dar novas ideias, não é engessado, não é fechado. Chegou outro café aqui. Glória. Mas você sabe onde você vai chegar. E às vezes a gente tem planos audaciosos que vão levar anos. Obrigado, irmão. Mas essa é uma dificuldade que eu tô quebrando na minha vida. Como eu quero chegar em lugares grandes, que vão precisar de tempo de edificação. Exato. Então eu tô com a minha empresa. Minha empresa é pequena hoje. Mas eu quero que ela seja grande. Mas como? Grande como? Eu quero ter X lojas em Curitiba. Eu quero ser um e-commerce desse tamanho. Como? Em quanto tempo? Quando vai acontecer cada coisa? Sua empresa do quê, Sara? Eu tenho um brechó de uniformes escolares. E a gente vende uniforme. Mano, é genial. É bem legal. Você não tá ligado? Eu sei, é um público bem nichado. São mães e pais que precisam comprar uniformes para os seus filhos. Mano, é genial. Só que ela atende... É uma ideia que atende à tendência do mercado hoje na indústria têxtil. Porque a segunda indústria que mais polui no mundo é a têxtil. Perde pra quem? Acho que perde pra poluição das indústrias, né? Tipo... Né? Produção de plástico, produção essas questões. E aí a indústria têxtil polui com o tecido em si, que tem vida, o poliéster, né, que dura muito. Quando você faz um brechó, você faz com que esse poliéster não vá tão logo para a natureza e tenha vários aproveitamentos. E aí a segunda questão, o uniforme é caro. Então atende uma dor de um público que já gasta bastante com a escola. Ele é caro e é pontual, né? Ele é caro e pontual, assim, não é um caro que vai durar, tipo, Exato. Teu filho vai usar aquele uniforme no máximo um ano, cara, não é ele cresceu, tá ligado? Não é uma jaqueta massa que você comprou pro teu filho porque ele gosta daquela marca. Exato. Ele é obrigado a usar, ele não quer usar, ele perde na escola, ele fura, ele rasga e ele não vai servir mais em breve nessa jaqueta e você vai ter que comprar outra porque você é obrigado. Então, eu sei que é muito nichado, é um público muito específico, mas a gente atende a dor desse público perfeitamente e a dor do ambiente, assim, né? O e-commerce tá no ar?
Nosso e-commerce está no ar. Então fala aí o e-commerce para os nossos milhões de ouvintes. Descolauniformes.com. E a gente conseguiu desenhar um negócio que a gente consegue escalar ele. Porque nós trabalhamos com as principais redes de escolas do Brasil. Eu consigo mandar uniforme para o Brasil todo. Mano, é genial, parada. E a nossa proposta é um uniforme seminovo, que já foi usado, mas ele tem cara de novo, pela metade do valor que essa pessoa pagaria. Então, eu gosto muito porque... Vocês acham que eu amo uniforme? Você acha que eu amo ficar dobrando uniforme? O que eu amo é inovar em qualquer área. Sim. É isso que eu amo. Eu amo pegar um negocinho que ele era uma salinha cheia de uniforme dentro e colocar tecnologia nele. Mano, baita e falar, ideia. vamos automatizar o atendimento, vamos fazer um atendimento bem robusto pro WhatsApp, vamos montar um e-commerce, vamos fazer uma loja com uma experiência boa de compra, que a mãe goste mais de comprar num brechó do que comprar numa loja de uniforme novo. Porque aqui os filhos dela podem correr, porque a loja é grande, elas escolhem as peças que elas querem, elas vão lá e provam nas crianças. A gente mudou a experiência que ela compra o uniforme, a gente deixou mais digital, a gente entrega na sua casa com 7 dias de troca. É isso que eu gosto, de inovar na área que for. Não é o uniforme que eu amo. Então eu me sinto muito realizada nisso. E eu vejo muito que essa ideia veio do Senhor para nossa vida, para que a gente possa desempenhar os dons e talentos que Ele nos deu. Não, baita ideia, porque você consegue fazer cross-sell de vários produtos. Você consegue, tipo, começar a vender material escolar daqui a pouco. Você consegue vender, mano, muita coisa. Cross-sell na linguagem do marketing, pra quem não sabe, cross-sell é fazer venda cruzada, assim. Então, alguém vai comprar um uniforme, uma camisa, vai comprar também a mochilinha, um estojo, já tem o caderno, já tem material E nessa escolar. pegada da sustentabilidade, que eu acho super legal, eu queria pegar, aqui a gente despreza, a gente rejeita muita jaqueta, que elas são impermeáveis por fora. Tactel, que é um tecido da Austrália. E a gente manda para reciclagem ou doação. Mas eu queria pegar e fazer mochila dessas jaquetas rejeitadas. Aquela parte externa da mochila. E fazer mochila estilosa. E o que te falta para conseguir isso? É tecnologia então, ou mão de obra? Mão de obra... A costureira consegue, né? Só que daí como é que eu vou produzir em escala? Enfim, são vários desafios. E é o que eu falo do planejamento. O coração do homem faz planos, mas o propósito certo vem do Senhor. Então... dentro dos meus próximos 5 anos, isso é uma das coisinhas que está no meio. A gente colocar isso em algum momento, e como é que eu vou construir, quando é que eu vou começar a fazer os contatos que eu preciso de uma costureira, como que eu vou vender isso, quem que é o público que vai comprar, onde que ele vai conseguir comprar. Então, existe uma graciosidade no planejar, no você pensar no longo prazo, no legado mesmo. Pensar daqui pra frente, não na sobrevivência. E eu vim da cultura da sobrevivência. E eu quero quebrar isso na minha vida cada vez mais. Amém. Minha mãe falava assim pra mim, não precisa fazer faculdade agora. O negócio é você conseguir ganhar um salarinho pra ajudar aqui em casa, nem que você trabalhe no mercado. Então eu acho que se fosse pela minha mãe, se eu estivesse trabalhando no Condor, ganhando 3 mil reais por mês até hoje, pra ela tava tudo certo, que pelo menos a gente tá sobrevivendo. Mas Deus o livre, minha filha, você vai empreender com que dinheiro? Como? O propósito vem do Senhor, mãe. O recurso vem do Senhor. Sim. É a única resposta que eu posso dar. Cara, é muito louco assim, ó, porque eu tava vendo um podcast esses dias que o maior medo do CLT é ser mandado embora, o maior medo do empreendedor é virar CLT, tá ligado? Tipo, fica um conflito assim, ó, de tipo... ontem eu vi um Reels que tá viralizando que o cara pega 50 mil, ele dá na mão de um segurança, assim, ó. Ele fala, 50 mil, larga teu negócio agora e vai empreender. Mano, 50 mil reais, assim, na mão, em dinheiro. O cara deu na mão do segurança. E aí o segurança pegou, olhou o dinheiro, ele falou, pô, não quero. Aí o cara, quanto tempo você leva pra pagar 50 mil? Ele, não é sobre isso, é sobre a estabilidade. Porque esses 50 mil daqui a pouco vai acabar, mas o meu emprego tá sempre aqui. E aí, mano, assim, obviamente dividiu o mundo nos comentários, né? Claro. Porque, tipo, polêmico, tá certo, polêmico, claro. Tá certo, ele 50 mil e tudo mais. Só que, pô, imagina, você... tendo a oportunidade de começar teu negócio com 50 mil reais. Livre de juros. Sim, ó, toma, 50 mil, vai lá, abre teu negócio. Eu ia construir a minha estabilidade. Mano, no Senhor, né, claro. Lógico. Mas eu vi alguém falando, empreender é perder o emprego toda semana. Sim. E ter que reconquistar o seu salário na semana seguinte. Mano, é doideira. É assim, como perder o emprego toda semana. O empresário, o empreendedor brasileiro, ele tem a capacidade de estar muito rico e muito pobre na mesma semana. Tipo, você faz isso aqui, ó. A gente tem que ter uma estabilidade emocional para empreender. Nossa, e uma confiança no Senhor. Empreender é fé. Total. Se eu não tivesse uma confiança de que o Senhor colocou a minha empresa na minha mão para ser uma ferramenta de recursos na minha vida e de que eu posso me empenhar, eu posso suar, eu posso fazer, mas é Ele que abre as portas, é Ele que faz e tudo que eu tenho é Ele que me deu. Se eu não tivesse a confiança, a gente não empreende. Dá até uma saudade do CLT.
Mas o CLT te dá um teto, né? É até aqui que você vai chegar. Exato. Embora, nossa, tem pessoas que têm grandes carreiras. Não, Pô, enriqueceram com carreira. Dependendo da vaga e da forma com que você é contratado, mano, fica aí que é o melhor lugar Exatamente. que você pode estar. E às vezes, e tem pessoas que nasceram pra não serem a idealizadora ou a gestora daquilo ali. Elas precisam estar no operacional, fazendo acontecer, e o senhor vai abençoar o trabalho delas. Lógico. Mas, falando de empreender, é uma fé. Sim. É uma fé todo dia. Eu já passei dessa fase. Eu acredito que todo empresário viveu essa fase de que, tipo, começou a empreender e quando você está empreendendo, começando o teu negócio, você está estudando sobre isso e todo mundo fala na tua cabeça que é só isso que existe, né? Tipo, você tem que empreender, você não pode ser o escravo do sistema e tudo mais. Eu passei nessa fase de tentar, de ser o testemunho do CNPJ, sabe? De tentar converter todo mundo para a empresa. Não. Eu passei dessa fase. Hoje eu entendo que, cara, não é todo mundo que nasceu para liderar, não é todo mundo que nasceu para assinar carteira, para pagar imposto. E, as empresas... As pessoas não têm... Exato. Soft skill pra isso, sabe? Exato. E vai ser só sofrimento na vida delas. Mas se elas tiverem uma mentalidade empreendedora lá no emprego delas, elas vão crescer. E o senhor vai dar graça pra elas. E é tudo que um grande empresário quer, assim. Um empresário, ele quer uma pessoa que, tipo, que acredite no sonho, que esteja junto e que não tenha aquela ambição de, tipo, quero te dar uma rasteira a qualquer momento. Exato. Bom, esse cara é o cara que vai ganhar bem comigo, que vai crescer, saca? Total. Fala alguma coisa que eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou falar uma coisa muito legal. Não, mas o que eu ia falar? Só pra deixar aqui, sobre isso. O teu site é Descola. Descola. Vai estar na descrição, coloca na descrição depois. De demudo, né? Não. Descola, de descolar. De descolar, tá. De descolar. Vai estar na descrição depois pra quem quiser. Tá. Mas sobre isso que você falou, sobre planejamento, que é muito importante pra gente apresentar nossos planos diante do Senhor e tudo mais. Antes de você conseguir planejar, você precisa se conhecer. E é isso que as pessoas talvez, às vezes, dão muita pouca energia, muito pouca atenção a isso. E se conhecer, irmão, não é um bagulho fácil e não é um negócio do dia pra noite. Inclusive, você vai precisar do Senhor para te mostrar muitas coisas, para justamente te desconstruir em coisas que você, às vezes, acreditava que você estava muito convicto que estava certo, mas na verdade, cara, aquilo não era você. Aquilo era um padrão, na verdade, que foi imposto pela tua família, um padrão que veio por outros meios, mas não era você. E, cara, tem sonho que empata a nossa vida. Tem sonho que não é pra ser nosso. Sim, e a gente encarnou na coisa, porque a gente tem uma visão que foi construída em nós, sobre nós, e a gente encarnou naquilo, e aquilo ali é o que tá travando o nosso propósito. Total. Então a gente tem que se desconstruir, sim, nas nossas certezas e coisas que a gente acha que a gente tem, e falar, Senhor, o que o Senhor realmente tem? Como que o Senhor realmente me vê? Exatamente. Porque como você me vê é a medida que eu vou viver. É a medida que eu vou viver essa. Lembrei o que eu ia falar aquela hora. Da empresa. Não sei se você nunca trabalhou em empresa normal, mas eu já. Chorava no banheiro. As empresas estão quebradas em seus princípios e na sua moral. Porque o mundo está quebrado nos seus princípios e moral. Então a gente vê muita sujeira. As empresas precisam que filhos de Deus se levantem e tragam uma luz de pureza naquele lugar. Amém. As empresas precisam disso. Empresários precisam ser resgatados por filhos de Deus que são apenas funcionários. Mas ali eles são como José. Amém. Muito bom. São levantados no meio de um lugar impuro e idólatra para governarem. Então o Senhor quer sim te abençoar no seu CLT, te abençoar na empresa que você trabalha, te dando excelência nas suas mãos, para que você frutifique salvação aí nesse lugar que você está. Você não é o dono, você não é o responsável pelo faturamento, mas na sua excelência o Senhor vai te usar. E esse também é o seu ministério. Amém, muito bom. Sara, a gente infelizmente tem que caminhar para o nosso final. Tudo bem. Porque realmente esse papo também daria muito tranquilamente 3, 4, 5 Outro assunto horas, já. né? Mas vamos só voltar para um gap de uma pergunta que eu fiz lá no início, porque vai que tem alguém esperando desde aquele momento. Eu sinto muito por você, não vai vir a resposta. Mas só antes de encaminhar para as últimas perguntas, a gente estava falando sobre você ler muito bem o feeling da atmosfera, do ambiente e tudo mais, e conseguir entrar nisso de maneira muito assertiva. Como é que você faz isso? Então, mais ou menos eu disse, vou falar mais profundamente agora. Se eu tô num lugar espiritual, Deus está fazendo coisas espirituais ali. Pro crente, pro espiritual, pro crente, tudo é espiritual. A gente discerne o mundo espiritualmente. Mas quando se fala, principalmente, de um ambiente de culto, de igreja, o Senhor está fazendo algo ali. O mundo espiritual está vivo ali. Cabe a nós, que vamos preledir, que vamos trazer uma palavra, nos conectarmos com os insights do Espírito que o Senhor está trazendo naquele lugar. E isso é fácil, Deus está sempre falando. Nós somos profetas. O Senhor tem me falado isso. Não espere você ser ungida, não sei o quê, para você se comportar como uma profeta, porque eu levantei profetas, nós somos profetas.
E um profeta, ele tá conectado com o que Deus está fazendo no mundo espiritual. E está manifestando isso aqui na Terra. Perfeito. Então, não é só ler o ambiente. É entender o que Deus está fazendo numa atmosfera espiritual naquele lugar. Todo encontro que a gente tem no cinema, não sei se você que está assistindo já foi no nosso cinema, no Ventura, no Jardim das Américas, e aqui na igreja também, o Senhor tem sempre uma verdade, uma revelação para aquele dia, para aquele momento. E a gente precisa já sair de casa com o nosso coração disposto a entender, a ouvir, a ver o que o Senhor está revelando para aquele dia. Há sempre uma palavra fresca. Então é isso que eu leio. Eu fico ali. Muitas vezes o ambiente está seco. Muitas vezes as pessoas estão desconectadas. Mas o Espírito Santo de Deus está sempre falando algo. Então é ao céu, é ao Espírito Santo que a gente se conecta para que a gente traga uma verdade através das palavras e com ela a gente construa e traga as pessoas para essa realidade que a gente quer trazer elas. Bom. A realidade que o Senhor está mostrando. Nem sempre é o ambiente aqui. Às vezes as pessoas estão assim, ó. Amém. Aleluia. Mas lá no Espírito, o Espírito Santo já te disse, hoje eu quero incendiar as pessoas. Hoje eu quero curar. Hoje eu quero levantar o morto. Aí você traz a vida ali. E parece que, nossa, ela leu o ambiente, ela entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, a gente trouxe uma realidade do céu para a terra. Amém. Perfeito. É isso que eu faço. Muito bom. Ô, Sara, a gente tem um foco aqui a gente conhecendo a tua história, a gente quer entender disso, quais são os princípios que você entendeu e discerniu da tua experiência, que você aplica hoje para você viver uma vida mais extraordinária no Senhor, viver uma vida mais plena naquilo que é a vontade de Deus para sua vida. O que é os principais aprendizados que você tira da tua história hoje e desses princípios que você vive hoje plenamente? Humildade. Primeiramente, humildade. Sempre você vai ter algo para escutar de alguém. Sempre você vai ter alguém para se colocar embaixo e você se submeter àquilo. E um coração orgulhoso, ele tá propenso à queda. A humildade precede a honra. Total. Então, a honra também é algo que eu tenho aprendido muito. É um princípio que eu trago para mim. Não me considerar maior do que ninguém, mas a todos considerar maior que a mim e me colocar embaixo da unção que aquela pessoa recebeu. Paulo fala sobre isso em Romanos. Exatamente. Considerar os outros superiores a mim. Não que eu me considere um lixo, uma escória, não é isso. Sim. Mas eu considero que você tem algo a derramar. Então, nisso não existe competição. Não existe ego ferido. Mas eu tiro o ego de lado, eu tiro a competição e eu abro o caminho para o reino de Deus, que age por humildade, que age por honra. O princípio de honra é muito importante. E principalmente intimidade com o Espírito Santo. É um princípio que eu carrego na minha vida. Eu já passei nos piores vales, já cometi os piores erros, já estive nas piores situações que eu causei ou que outros causaram para mim. Mas onde eu estive, eu pude ir num lugar escondido em Deus e ali eu encontrei intimidade com o Espírito Santo, proximidade com o Espírito Santo. Eu nunca deixei de trazer toda a minha verdade para o Senhor e ouvir a voz dele. Intimidade com o Espírito Santo é um princípio, é um valor na minha vida que eu para sempre vou carregar. Eu sempre digo, pode me tirar tudo. Posso sair amanhã depois, acontecer alguma coisa, não estou mais nessa igreja, aconteceu alguma coisa com a minha casa, perdi meu marido, perdi meu negócio. Pode acontecer tudo. Você só não vai tirar de mim a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo. Porque é a partir dela que eu vou construir de novo, eu vou viver de novo tudo que ele tem para mim. Humildade, honra e intimidade com o Espírito Santo são as coisas que guiam a minha vida hoje. Dentro delas a gente traz mais um monte de princípios, mais um monte de verdade. Mas eu gosto de manter meu coração puro nessas coisas. Enquanto eu tiver intimidade com o Espírito Santo, ele vai me fazer viver em santidade, em pureza. Eu até posso tropeçar, mas o Senhor sempre me leva a um lugar de humildade e vulnerabilidade. Excelente. Onde eu posso abrir meu erro e nele eu receber cura. Na hora que eu sou vulnerável, eu recebo cura. A humildade é muito importante na vida de um crente. Excelente. Porque sei lá, aconteceu alguma coisa onde eu tive que ser vulnerável e em vez de eu me abrir, eu me escondo na vergonha. E aí, eu me firo com a religiosidade. Aí eu saio da igreja. Não, porque lá ninguém me entende, não, porque a igreja fere as pessoas, não, porque não sei o quê. Será que você não se escondeu num lugar de vergonha? Quando você deveria ter ido buscar um relacionamento intencional e dele receber cura? Humildade. Humildade. É isso que eu acredito. Perfeito. Sara, nossa última pergunta. Como padrão, a gente sempre estende esse último momento com o microfone totalmente aberto para você. Você tem um momento agora para falar o que você quiser.
falar alguma coisa que talvez resumir da nossa conversa, aquilo que mais importa pra você, o que mais chama atenção. Mas o microfone é totalmente aberto pra você falar, deixar uma última mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu trouxe todo o meu coração aqui pra vocês. Acho que eu já consegui trazer tudo que eu tenho vivido. Se eu puder dizer algo para as pessoas, resumindo tudo que a gente falou, encontre este lugar de submissão ao Espírito Santo. Justamente dessa liberdade de acessar o Espírito Santo. A gente vem de uma cultura onde a gente precisa de um padre para nos aproximar do Senhor. A gente precisa de um pai e uma mãe para nos aproximar, um pastor. E a verdade de Jesus sobre nós é que nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. A gente pode correr com confiança para Ele. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver, Deus não tem medo do seu pecado. Ele não se assusta com o pecado. Ele não se assusta com a sujeira. Mas quando Ele chega, a sujeira não resiste. As trevas não resistem. Não importa o lugar que você esteja. Você pode acessar uma presença de Deus manifesta. E encontrar ali o seu propósito de vida. A sua missão. E eu tenho certeza que essa é a maior busca e dor do ser humano. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E todas as respostas sem Jesus, porque você encontra para essa pergunta, são vazias demais. Porque você vai tentar montar uma família sem Jesus? Vai dar ruim. Pode ser lindo na aparência, mas vai faltar algo. Você vai tentar construir uma empresa sem os princípios de integridade e honestidade do reino? Pode parecer lindo e cheio de sucesso, mas vai dar ruim em algum nível. Mas quando você corre para a presença de Deus e você, sem medo, se entrega a essa intimidade com o Espírito Santo que lhe é permitida, ninguém pode te proibir. Ali ele tem a capacidade, o Espírito Santo tem a autoridade de transformar todos os aspectos da sua vida. E tudo que você for construir e edificar vai ser verdadeiro. Uma família vai ser verdadeira. Uma empresa vai ser firme e pautada na integridade. O teu emprego vai ser firme e pautado na honestidade. E você vai ser uma diferença onde você estiver. Então, se a gente conseguir colocar o Espírito Santo, né, entregar a nosso, como é que eu posso dizer? Entregar o meu querer, o meu ser, a minha intenção a Deus, tudo que eu fizer a partir disso vai fluir como vida. E ainda que para o mundo não haja sucesso, dentro de você vai ter um senso de plenitude, um senso de que eu estou fazendo a coisa certa. Ah, ela só vem de uniforme. Eu sei o propósito que eu estou vivendo nisso. Eu sei como o Senhor está me fazendo executar todos os meus dons e talentos e indo para um lugar maior, que as pessoas saem da minha loja e falam, nossa, ainda bem que eu conheci vocês. Ainda bem que vocês existem. Mas eu só vendo o uniforme. Para algumas pessoas eu só vendo o uniforme. Mas o Senhor me enche de plenitude em qualquer coisa que eu fizer. Essa é a plenitude que existe somente na presença de Deus. E é isso que eu vivo. Amém. Esse com certeza é um papo que a gente poderia estender durante umas boas horas. Sim. É muito gostoso estar numa mesa assim que a gente consegue realmente estar em mesa e aproveitar disso. Obrigado pelo teu coração. Parênteses, abre vários parênteses. Muito bom. Obrigado pelo teu coração, pela tua disponibilidade. É muito prazeroso ser igreja contigo. Obrigada. E poder desfrutar da tua amizade e da nossa conversa, tá? Sim, digo mesmo. Excelente. Você pode finalizar pra gente esse podcast? Obrigado para você que chegou até aqui. Você já sabe, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda a história da Sara para aquela pessoa que vem na sua mente. E nós nos vemos no próximo Bíblia na Sobremesa. Thank you.